Olá, tudo bom? Hoje eu vou te explicar por que o nosso intestino, quando ativado da maneira correta, pode ajudar muito no processo de emagrecimento. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar quantos anos você tem, de onde você fala, você tá querendo emagrecer? Se sim, quantos quilos? Você já sabia dessa relação entre o intestino e o emagrecimento? Escreve aqui embaixo para mim nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gosta desses vídeos relacionados a emagrecimento com saúde duradouro, deixa a curtida no vídeo que eu vou entender que você gosta. E se você conhece alguém que vai gostar, aproveita e compartilha. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Super importante a gente falar sobre isso, porque o nosso intestino não é só um tubo, né, para absorver os alimentos. Claro que ele, basicamente, quando a gente observa ele anatomicamente, ele é isso mesmo, né? Ele é um tubo em que o alimento passa e lá no meio dele ele seleciona o que ele vai querer absorver ou não, e aí a gente consegue os nutrientes, enfim, para o nosso organismo, né? Carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, tudo mais. Então, sim, ele tem esse formato de tubo, mas não é só um tubo, ele tem muitos efeitos importantíssimos para a nossa saúde, principalmente para o emagrecimento. Lá no nosso intestino, a gente tem uma coisa muito importante que acontece, e que é a secreção do GLP-1. Hoje em dia a gente tem falado muito do GLP-1 porque tem o Mounjaro, tem o Ozempic, tem o Victoza, tem esses remédios que agem fazendo esse mesmo trabalho de estimular essa produção do GLP-1 lá no intestino. Esse GLP-1 faz o quê? Ele aumenta a saciedade, faz você parar de comer mais rápido, diminui o esvaziamento gástrico, ou seja, prolonga essa sensação de estômago cheio, reduz a velocidade de absorção da glicose, ou seja, evita picos de açúcar do sangue, estimula a produção de insulina, melhorando essa resposta glicêmica, e inibe a produção de glucagon lá pelo fígado, o que acaba ajudando de uma forma bem ampla nesse processo de emagrecimento e mediado pela saúde intestinal. Agora, existe um pulo do gato que a gente consegue ativar esse efeito do GLP-1 lá no nosso intestino sem usar o remédio. A gente sabe que usar esses remédios tem muitos efeitos colaterais. Eu não sei se você conhece alguém que já usou Mounjaro, Ozempic e teve muitos efeitos colaterais. Muito enjoo, vômito, náusea, constipação severa. Se você conhece alguém, escreve aqui, ou você, né? Escreve aqui para mim nos comentários. Quando a gente consegue fazer essa ativação de forma natural, a gente consegue ter todos esses benefícios sem esses efeitos colaterais. Pelo contrário, podendo até mesmo prevenir essas questões. O que a gente pode fazer, então, para estimular essa produção da GLP-1 pelo nosso intestino? Consumir fibras solúveis e que tenham alimentos ou alimentos fermentáveis, né, que ajam como essas fibras solúveis para elas agirem nessa parte do nosso intestino. Quando a gente consome esses alimentos que são fibras solúveis, elas retêm muito líquido, elas formam como se fosse um gel bem viscoso, então elas fazem com que a liberação do alimento do estômago para o intestino seja bem gradual e principalmente do intestino para a corrente sanguínea, aumentam muito essa questão de saciedade, mais ou menos da mesma forma, e estimulam a produção tanto do GLP-1 como a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que também melhora o funcionamento hormonal do nosso intestino. Então, acaba sendo uma forma barata, eficaz de ter efeitos muito semelhantes. Qual é o melhor horário, então, para a gente estimular esse GLP-1? O melhor horário sempre é o pós-prandial, ou seja, depois das refeições. O interessante para a gente simular esse efeito do Mounjaro, do Ozempic, é que a gente consuma uma quantidade expressiva de fibras, principalmente de fibras solúveis. Então você pode fazer isso logo depois do café da manhã, ou você pode fazer isso logo depois do almoço, ou logo depois do jantar, para ter aqueles efeitos pontuais. Porque quando você consome, por exemplo, um psyllium, nesse momento você pega uma colherzinha de chá de psyllium, não precisa ser nada exagerado, com um copo grande de água e depois bebe mais um copo d'água, esse psyllium vai inchar no seu estômago e vai trazer esse efeito muito interessante, semelhante mesmo metabolicamente a essas canetas de emagrecimento que a gente chama hoje em dia. Então, normalmente, quando a gente consegue ter essa rotina, a gente consegue ter um efeito muito interessante, ativar o intestino para estimular o emagrecimento. Vale a pena ressaltar que quando a gente começa a consumir, se você não consome nunca, o ideal é que você comece consumindo só uma vez por dia, espera uns dias, passa a consumir no café e no almoço, espera mais uns dias no café, no almoço e no jantar, ou só nos horários que você sente que você costumava ter mais fome, mais dificuldade para sustentar essa fome depois. Não necessariamente você vai precisar das 3 colheres ao longo do dia. Isso sempre é muito individual, qualquer dúvida fala com o seu nutricionista.
ou profissional de saúde que te acompanha na sua cidade. E lembra também que quando você acrescenta mais fibra, você tem que acrescentar mais água. É água o dia inteiro para hidratar essa fibra e fazer com que o intestino funcione bem. Inclusive, foi o que eu te falei, né? Isso acaba até prevenindo a constipação, que acaba sendo um efeito colateral de muitas dessas canetas. Lembrando que eu dei o exemplo do psyllium aqui, porque é o que está mais bombado, mais na moda aí, mas claro, qualquer tipo de fibra solúvel, alimentos que tenham a mucilagem, que formam essa mucilagem quando em contato com a água, vão te ajudar. Então, chia, linhaça, as leguminosas, lentilha, grão de bico, ervilha, alimentos que naturalmente já têm muita fibra solúvel, alho poró, que tem muita elonina, tudo isso vai te ajudar. Não necessariamente precisa ser só o psyllium, e inclusive é bom que você vá variando, né, para ter uma alimentação bem equilibrada. Além disso, lembre que consumir esses alimentos mais anti-inflamatórios, melhorar a saúde intestinal, também vai te ajudar na secreção de hormônios, que também são produzidos lá no intestino. A grelina, que está relacionada com a fome, com a vontade de comer, e a leptina, que está relacionada com a saciedade, né, uma é oposta da outra, também vão se beneficiar quando a gente já consegue ter essa melhora da inflamação do intestino e essa melhora dessa parte hormonal intestinal também. Também vale a pena lembrar que esses carboidratos do bem, que vão fazer essa fermentação no nosso intestino benéfica, vão ajudar a produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que são super importantes para diminuir a inflamação intestinal, e tem um efeito prebiótico, que aumenta a flora bacteriana benéfica, que também está muito relacionado com o processo de emagrecimento. Diminuir a inflamação no intestino, melhorar essa questão de desbiose para quem tem, melhorar a quantidade de bactérias benéficas, micro-organismos benéficos, também é super importante para o processo de emagrecimento. O que vai te ajudar a fazer isso? Probióticos que você pode consumir. Eu tenho um vídeo aqui, uma playlist, né, ensinando como preparar vários em casa. Kefir, iogurte, repolho fermentado, massa fermentada, aveia fermentada, vários. Os prebióticos, que são essas fibras boas que eu te falei, fibras solúveis, interessantes. Água, porque o intestino ama a água. E claro, né, uma alimentação com menos industrializado, menos ultraprocessado, sempre ajuda a função intestinal. Me conta aqui embaixo se você sabia do grande poder que as fibras solúveis têm para ativar o nosso metabolismo e favorecer o emagrecimento, principalmente nessa questão hormonal. O que você vai começar a colocar em prática aí hoje no seu dia a dia? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer com saúde. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.